Governo e parlamentares chegaram a consenso sobre o texto da PL da renegociação das dívidas rurais. Deve ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ainda nesta quarta-feira. O tamanho da linha de refinanciamento dessas dívidas pode passar dos 100 bilhões e entra o Tesouro nisso. Acompanhe. A votação foi encaminhada após uma reunião entre senadores e o ministro da Fazenda, Dário Durigan, na tarde desta terça-feira. A expectativa é que o projeto seja votado no plenário do Senado e passe pela Câmara até a próxima quinta. O texto exclui o uso do Fundo Social do Pré-Sal para bancar a linha de crédito, mas haverá recursos do Tesouro para viabilizar renegociações a juros subsidiados. O desenho final do projeto deve prever 10 anos de prazo para o pagamento dessas dívidas, incluindo 2 anos de carência. Todo o setor agropecuário deve ser beneficiado, mas haverá condições especiais a quem sofreu perdas devido a eventos climáticos adversos. Produtores afetados por questões climáticas, especialmente no Rio Grande do Sul, eram os principais alvos do projeto. Porém, o escopo aumentou em meio a uma crise de endividamento potencializada pela Selic a 2 dígitos e renegociações a juros de mercado. Para o futuro, o setor se preocupa com as linhas de crédito para o Plano Safra 2026-2027 e condições climáticas irregulares e fora de época que devem ocorrer devido a El Niño. Outra preocupação é o risco pelo Brasil importar mais de 80% dos fertilizantes sintéticos que utiliza na agricultura e o Oriente Médio ser um polo produtor destes insumos. Dados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul apontam que a carteira estressada de dívida rural no Brasil, que inclui atrasos, inadimplência, prorrogações e renegociações, era de 124 bilhões em novembro de 2025. Em abril de 2024, essa carteira estressada era de 72 bilhões, ou seja, houve uma alta de mais de 70%. Renato, alguns falam em tempestade perfeita, combinando questões climáticas, combinando acontecimentos geopolíticos, traduzido aí na questão do fertilizante, mas não só, e combinando esse aumento explosivo do endividamento. Você consegue nos dar uma ideia se é uma tempestade perfeita ou são nuvens ameaçadoras, porém circunstanciais, passageiras? William, ótima pergunta. Na verdade, a gente nota, né, ao longo de anos, né, que as crises se repetem, elas são cíclicas no agronegócio. O que esta, de fato, tem chamado mais atenção, e ela tem sido mais duradoura, é que eu acho que nós estamos numa mudança de modelo de crédito e questões geopolíticas foram agravar ainda mais isso. Então, um contexto macroeconômico, questões geopolíticas e uma mudança no modelo de crédito e financiamento para o setor trazem, eu acho, que um tempero adicional a crises que elas são cíclicas, elas já ocorrem já há alguns anos, a gente consegue monitorar essas dinâmicas de crise, só que ela vem agora, talvez, com maior agravamento. É isso. Eu quero te ouvir mais, Renato. Boa noite, você está bom, meu caro? Que bom lhe encontrar aqui. Boa noite, Thaís. Eu quero lhe ouvir mais sobre essa questão do modelo de crédito, porque aqui eu acho que tem desencontros entre o que o mercado está oferecendo e como o agricultor, principalmente o pequeno e o médio produtor, estão sabendo lidar com essa operação, né? Entre uma necessidade e o que é mais inteligente fazer do ponto de vista da sustentabilidade dessa operação. Thaís, esse é um ponto importante. Assim, como eu disse, a gente tem uma evolução clara, né, de ter uma esteira larga de mudança regulatória do financiamento do setor. Isso já data de alguns anos, desde a criação da cédula de produto rural, depois veio os títulos do agronegócio, mais recentemente o FIAGRO, o Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais, formando uma verdadeira esteira no sentido do quê? Do crédito privado. Ocorre que aquele sistema antigo a qual você se refere, o Sistema Nacional de Crédito Rural, de taxas subsidiadas, né, e programas específicos, muito com participação do Tesouro Nacional, programas BNDES, estão em completa alteração, eles estão em franca alteração. O que ocorre, então, nesse momento é que aquele, talvez, costume, conduta, né, muito mais padronizada de recorrer a essas linhas oficiais, elas passam a ter hoje menor importância e o mercado de crédito privado um maior percentual de participação. Então, a tempestade, talvez, ela se torna mais árdua porque a gente não havia
tido ainda uma crise assim com maior participação da Faria Lima e do mercado de capitais. Esta é a grande novidade nesse contexto. A gente tem estudos que provam de 20, 25 anos, e é mais ou menos assim, 4, 5, mais uma crise, se repete uma crise. Esta com maior dor. Esta mudança e evolução tem deixado, de fato, um pouco desesperançoso, né? É um conjunto grande de produtores rurais. Daniel. William, eu estou bastante curioso para ver o texto final que vai ser apresentado amanhã, porque os senadores estavam querendo uma proposta mais ampla, com juros nessa renegociação de 3,5% a 7,5% ao ano, dependendo do tamanho do produtor. A Fazenda queria um pouco mais e a Fazenda reconhece que você tem uma situação muito difícil no campo, e até isso que eu queria perguntar para o Renato, porque você tem um número explosivo de recuperações judiciais, tem uma inadimplência recorde, mas o que diz o ministro da Fazenda é alto lá. É verdade tudo isso, mas a inadimplência afeta 6% dos produtores rurais. Então, vamos tentar resolver para os 6% e para quem tomou linhas oficiais de crédito, não para as linhas extraoficiais, puramente privadas, né? Então, que tipo de proposta que a gente vai ter no final? A gente precisa de uma proposta mais abrangente, porque todo mundo está precisando? Está precisando, mas isso tem um custo terrível. Se a gente vai baratear o crédito para os produtores rurais, eu não estou dizendo que não é merecido, mas isso significa aumentar também o custo do crédito para quem não tem acesso aos recursos direcionados. Então, o que é o mais justo, Renato? É claro que você pode dizer, assim, olha, o campo merece esse pacote, mas aí você está prejudicando todo mundo que também toma recursos a taxas mais altas. Daniel, boa noite também, prazer revê-lo aqui. É um fato, eu acho que há grandes diferenças, há segmentos e situações regionalizadas, né? A crise também climática, né? O efeito clima, ele não afetou por igual em todas as regiões e estados, né? Então a gente já tem essa questão. E você destacou a questão das modalidades. O Sistema Nacional de Crédito Rural, ou chamado simplesmente crédito rural, ele é parte deste né, grande conjunto de instrumentos financeiros hoje do setor, como eu falei. A célula de produto rural, o barter, as estruturas de mercado privado, o mercado bancário, elas também fazem força nesse conjunto, mas, de certa forma, ela tem taxas livres, ela tem menor participação do governo. Nesse sentido, há grandes diferenças. E você, acho que pegou bem e notou, eu fiz o estudo do PL e eu vejo já os comentários feitos durante o dia de hoje, é bastante diferente. Se a gente olhar o PL, nós estamos falando de 30 bi, já estamos discutindo 100. E nós estamos falando, você falou de taxa de 3 a 7,5, eu já ouvi taxas até de 10. Então, há ainda uma grande discussão por aí, né, que vai, com certeza, talvez, ainda tomar conta desta semana, do restante dessa semana, né, e que vão variar, talvez, muito dentro dos segmentos. Eu tenho a certeza, naquilo que você falou, que há uma grande gama que são os pequenos que, de fato, ali merecem esse olhar talvez mais cauteloso, né? Por outro lado, e você citou uma questão importante, o recorde de pedidos de recuperação judicial está indo além deste grupo mais afetado. Nota-se também que está tendo um mau uso do instrumento da recuperação judicial. A gente tem escrito sobre isso e falado muito sobre isso, porque ainda que, né, em números absolutos seja pouco, o percentual, né, de elevação de pedidos é recorde histórico. A gente não viu nunca nada assim, generalizando a crise em todas as regiões com praticamente a mesma quebra, o mesmo problema. Não, os problemas são diferenciados, são regionais, e a questão do uso da RJ precisa ser, de fato, ser bem observada pelo judiciário. Isso vai prejudicar, como você disse, todo o sistema, não apenas um ou outro segmento. Então, a gente tem uma preocupação bastante séria que essa evolução do crédito privado possa ter um grande freio, né, com esses abusos, muitas vezes, e deixando essa conta, né, por muitos anos aí à frente e que todos vão pagar. Não, eu queria colocar a questão política, ideológica aqui, porque esse embate entre o Ministério da Fazenda e a Frente Parlamentar da Agropecuária, ele já está se estendendo aí tem 2, 3 semanas.
Esse projeto era para ter sido votado na semana passada, o Renan Calheiros é o relator, a Tereza Cristina, senadora, é a principal negociadora ali da FPA, junto com o Ministério da Fazenda. Quando a gente conversa com o Ministério da Fazenda, eles consideram esse projeto, o agro, né, liderado pela frente, pelos ruralistas, como a maior bomba fiscal hoje no Congresso. Eu já ouvi isso do Ministério da Fazenda. E quando vai falar com o pessoal do agro, eles falam, se não ampliar agora, daqui a um ano vai ter que vir um projeto com muito mais custo fiscal, porque os que não estão inadimplentes agora, esses 6%, estarão daqui a pouco em razão do contexto geopolítico, principalmente fertilizantes e diesel. Mas tem uma questão que a gente pode colocar política e ideológica atravancando essa negociação, porque claramente o setor não é simpático ao petismo e vice-versa. E o petismo não é nem um pouco simpático ao setor. São 2 milhões de produtores rurais, o que a gente tem de informação pelos dados oficiais são enfrentando dificuldades de fato, por um contexto que não foram eles que colocaram na mesa, sem falar de El Niño, sem falar de questões climáticas que estão vindo aí para o país no segundo semestre. Mas a questão política ideológica cria um abismo, né, entre os dois lados para que essa negociação avance. Quanto é que ela está atrapalhando essa questão, Renato? Eu acho, Caio, também é ótimo te ouvir, boa noite também. Eu concordo. Eu acho que a questão política ela está na moldura dessa discussão, né? A gente fala do El Niño, claro que sim, né? A gente fala também desse contexto que eu disse aqui da transição de um modelo e a falta, né, de talvez de experiência ao crédito privado e maior proximidade com a Faria Lima acaba deixando mesmo esse grande desafio. Por outro lado, o macroeconômico, a Selic alta, é um dos principais itens colocados na mesa, e isso é enfrentado como? O governo coloca uma taxa que é dificilmente aplicável nas margens que o agro gera. E aí, a tomada desses recursos custou caro demais ao setor. E aí, o PL está colocado dentro dessa grande briga, vamos dizer assim, e a mesa está posta. Posso fazer mais uma pergunta para ele? Renato, eu estou com dificuldade de captar o que você enxerga, o que você vê hoje como o maior risco para esse debate que está acontecendo, porque na política ele está sendo encaminhado, na Fazenda há um receio enorme de uma bomba fiscal. E do outro lado tem o perigo de você inviabilizar boa parte dos produtores do Brasil. Desse caldo, você consegue destacar o que te dá mais medo, o que mais te preocupa, que precisa ser resolvido mais rápido? Ô, Thaís, olha, como eu disse, assim, esta crise está mais dolorida. Eu acho que a gente não fez todo o preparo que pudesse ter evitado esse contexto da tempestade. Rapidamente, nós investimos pouco em seguro rural. Nós estamos falando de mudanças climáticas, El Niño, tudo isso é citado. O nosso modelo de seguro é um modelo de seguro já muito ultrapassado, né? O Proagro e o PSR são programas que tem um subsídio bastante forte, mal aplicados muitas vezes, e cobre áreas muito restritas, né? Chegamos a ter uma área de 13%, 14%. Hoje, para vocês terem ideia, nós estamos falando de 4% de área de cobertura do seguro. E nós estamos falando de um risco climático acentuado, nós estamos falando de aquecimento que tem influenciado produção e produtividade e numa área coberta ínfima. Então, com certeza houve o dano, esse dano tem que, de alguma maneira, ser reorganizado e reestruturado, aí vem bem o PL. Por outro lado, né, o ensinamento vai nos trazer uma lição muito bem dada. Isso se prepara antes. Isso se faz com uma transição pausada, né? Uma mudança de modelo que está sendo anunciada, e eu tenho, né, visto e acompanhado todo o trabalho da FPA, do IPA, enfim, em estudos que possam mudar e provocar essa mudança. Você vê Estados Unidos, Espanha, outros modelos lá fora que dão muito mais recurso ao seguro e prevalece o seguro, né, e não tanto o crédito subsidiado, como o Sistema Nacional de Crédito Rural, e aqui no Brasil não. Então, essa transição foi lenta, não foi, talvez, preparada suficientemente, a crise hoje é mais dolorida, então eu acho que se a gente tem algo a fazer, vai ser, de novo, dar curativo, a linha está lá, é linha especial de financiamento à crise.
né, no uso de fundos que nem tinham essa destinação específica, e é isso que, de certa forma, está também em discussão, quer dizer, da onde vai tirar, qual é a fonte e para onde vai se, de certa forma, estar cumprindo com essa função econômico-social que se espera. Então, não é um contexto simples.